Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de junho, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos ontem 3 drones atingindo uma região próximo de Moscou. Não se sabe se são drones ucranianos, se são drones feitos pela resistência russa. Mas de qualquer forma, isso deixou, parece que os russos bastante assustados com esse ataque. Em Piatihati tivemos mais uma tentativa russa de tirar os ucranianos ali da cidade e novamente com falha por parte deles, particularmente aqui na estrada entre Piatihati e Zerebianki. A estrada está cheia de tanques russos destruídos aqui nessa região, denotando mais uma falha dos russos em retomar Piatihati, né? Os ucranianos, por sua vez, estão fazendo um ataque nessa direção aqui, ó, de norte em direção a Jerebianki, justamente porque, lembra, entre Jerebianki e Piatihati, que tem uma distância aqui, uma altura grande, então é desfavorável para os ucranianos atacarem Jerebianki a partir daqui, mas eles estão vindo aqui por cima e parece que avançaram bastante ontem. A situação em Jerebianki para os russos é de cerco técnico. Os russos estipularam um toque de recolher em Vasilivka e várias outras cidades da região, certamente prevendo que muito em breve Vasilivka vai ser a linha de frente nessa guerra, né? E os ucranianos também avançaram bastante aqui próximo de Robotny. Não tem nenhuma cidade liberada ainda, mas toda essa área aqui, que era a área entre cidades, né, os ucranianos colocaram na zona cinza. Muito em breve a gente deve ver novidades por aqui, né? Mas também os russos vieram na contraofensiva deles aqui na região de Kreminá e conseguiram avançar alguma coisa em direção a Yampolivka, né? Essa cidadezinha daqui, né? Parece que os ucranianos já retomaram uma parte da área, destruíram um bocado de tanques aqui a oeste de Chervonopopivka. Enfim, os russos estão fazendo aqui, na verdade, uma tentativa desesperada de desviar a atenção dos ucranianos dos outros frontes para cá. Eles já viram que não conseguem, por mais que eles botem reforços lá em Zaporizhia, não conseguem segurar os ucranianos, estão tentando uma distração nessa região aqui, mas até aqui as forças ucranianas têm conseguido resistir, né? O único avanço que teve foi nessa região aqui de Kreminá. Chamou muita atenção ontem uma entrevista do Budanov, que é o chefe do serviço secreto ucraniano, à revista The Economist, em que ele falou principalmente sobre o risco aqui em Enerhodar, né? Segundo ele disse à revista, a chance dos russos usarem bombas atômicas é nula, eles não são tão burros assim, foi mais ou menos as palavras que ele usou, mas em Enerhodar ele admite que existe um risco dos russos prepararem armadilhas aqui na usina nuclear aqui de Enerhodar, né? Parece que eles colocaram explosivos nos reatores e no sistema de refrigeração. E também temos a notícia que o inútil corrupto do Lula parece que vai conversar com o Papa Francisco, que é outro socialista inútil favorável ao Putin, para tentar jogar de novo aquele negócio de plano de paz na Ucrânia, que é um absurdo completo. Certamente o Putin está pressionando esses dois fantoches dele para tentar conseguir uma estabilização nessa contraofensiva ucraniana, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por MPLA-PT, Saia da Minha Vida, Estourei Minha Fimose e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, vamos falar que em Kiev teve um acidente aqui que deixou 100 mil pessoas sem eletricidade, né? Kiev é uma cidade em que moram 3,9 milhões de pessoas, então uma parte da cidade, uma parte pequena ficou sem eletricidade, mas não foi ataque russo, foi alguma falha, algum acidente que teve nas redes elétricas por lá, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem impressionante do reservatório de Nova Kakhovka, que na verdade não existe mais, né? Aliás, desculpa, a represa, a barragem é chamada de barragem Nova Kakhovka, o reservatório é reservatório de Kakhovka. Enfim, parece que não existe mais o reservatório, como vocês podem ver, tá tudo seco aqui na região, né? Bom, outra coisa curiosa é que os ucranianos conseguiram no fronte de Zaporizhia capturar um bocado de documentos
em uma área recentemente liberada ali na região de Zaporizhia, né? Então, dá para ver que estão com marcas de queimadura. Tipicamente, os russos, quando abandonam uma posição, a última coisa que eles fazem é tentar queimar os documentos, mas muitas vezes os ucranianos chegam logo em seguida e conseguem salvar esses documentos do fogo. E tem informações bastante interessantes aqui sobre as perdas russas, né? Aqui a gente ainda não tem um levantamento das informações todas aqui. O que se sabe só é que parece que as unidades estão indo com pouco armamento, pelo menos um terço a menos do armamento que precisariam para ir em batalha, né? E aqui tem uma coluna em que se vê, aqui eu imagino que isso aqui sejam as várias companhias ou os vários pelotões ali da unidade. E aqui 200 e 300, né? 300 são feridos, 200 são mortos. Dá para ver aqui os números totais aqui de 68 e 56 aqui anotados na planilha dos russos, né? Aqui, essa é uma planilha interna que não deveria ser liberada para o público, né? Então pode ser que eles estejam até falando a verdade aqui. Pode ser, não é garantido. Bom, vamos aguardar, nos próximos dias deve ter aí uma boa notícia aí com as informações que eles capturaram daqui, né? Lá em Moscou aconteceram alguns drones atacando uma base militar próxima ali de Moscou, num lugarejo chamado Kalininets, que é próximo a Moscou, né? Dois dos drones foram derrubados, segundo ele diz, né? Mas pelo menos um drone caiu aqui, causou uma explosão na região. Eles estão mostrando isso daqui para dizer que no final não houve dano nenhum, né? O drone atingiu aqui uma região que não tinha nada, mas foi bem perto do local onde ficam os soldados lá nessa base militar ali, né? Então foi por volta de 5 horas da manhã, 2 drones caíram na região de Naro-Fominsky, vilarejo de Kalininets, e os residentes apontaram 2 explosões, mas na verdade eram 3 drones aqui, ó. Segundo o Redvoka, que é um blogger militar lá russo, né? Na verdade foram 3 drones que caíram próximo a Moscou, na região de Moscou. Um deles explodiu no ar e os outros caíram nesse vilarejo aqui, né? Autoridades ainda não fizeram nenhuma informação, mas o pessoal ficou bem assustado lá na Rússia. Eles sempre ficam, não esperam que a guerra chegue próximo deles, né? Bom, isso daqui foi um trabalho de partisãos lá na Crimeia. A estrada de ferro que passa em Feodósia, ali na Crimeia, foi explodida por partisãos. Tem aqui a imagem da explosão, dá para ver aqui também. Esse tipo de explosão certamente causa algum dano à linha férrea. Como eu expliquei para vocês, linha férrea é rápido e barato de consertar, mas impede o trânsito de trens durante pelo menos aí algumas horas, né? Então já atrapalha os russos nisso daí. Teve também uma grande explosão em Berdyansk, né? Berdyansk, aqui é onde foi aqui em Feodósia, aqui na Crimeia, a ação dos partisãos, né? E Berdyansk é essa cidadezinha aqui, é uma cidade portuária que tem sido muito usada pelos russos como base, e a gente vê aqui a coluna de fumaça aqui na região, e a explosão ela foi geolocalizada nessa região aqui, onde os russos têm feito um monte de barracas aqui, têm usado como um acampamento deles aqui naquela região, né? Também Yazinovata também teve uma explosão também. Yazinovata é aqui próximo a Donetsk. Aqui o Yazinovata fica aqui um pouquinho acima de Donetsk. Também é usada como um centro logístico pelos russos ali. Teve uma grande explosão aqui na região, né? Os ucranianos conseguiram atingir alguma coisa ali. Essa aqui é uma informação interessante, né? Ontem eu passei para vocês esse vídeo aqui, ó, de explosões que tiveram em Volnovakha, né? Eu até falei que teve várias explosões, tá vendo? O cara tá andando com o carro, as coisas estão explodindo aqui, coisa e tal. E eles fizeram a geolocalização de o que estava sendo atingido aqui e chegaram neste campo de treinamento dos russos, ou seja, é justamente um local que os russos usam para treinar soldados. Devia ter bastante tropa lá, tomara que não tenha mais. Bom, vamos falar da contraofensiva, né? A contraofensiva ontem, vocês lembram, ontem a gente já falou isso, que os russos tentaram tomar novamente Piatihati, não conseguiram, e ontem tentaram de novo, mais uma vez, tomar a cidade, e de novo foi muito parecido com o que eles fizeram lá em Makarivka, né? Você lembra
Aqui a gente teve essa situação também, em que os russos falaram, não, praticamente tomamos, porque a gente mandou uma quantidade tão grande de tropas para lá que a gente tomou a cidade de volta, só que não tomaram. Os ucranianos resistiram, dizimaram as tropas russas todas, e aparentemente foi mais ou menos o mesmo que aconteceu aqui na região de Piatyhatsk. Os russos mandaram um monte de tropas aqui, atacaram nos 3 sentidos. Atacaram a partir de Zerbianki, a partir do leste e também a partir de sul, né? E, no entanto, não conseguiram tomar a cidade. Particularmente, essa estrada aqui, entre Jerebianki e Piatyhatsk, parece que está cheia de tanques russos destruídos, porque justamente era de onde veio, digamos, o golpe principal aqui, né? Aqui tem umas imagens que os ucranianos divulgaram justamente da estrada entre Zerebianki e Piatyhatsk. Está cheia de destroços de tanques russos. Tá se tornando até difícil para os ucranianos passarem por ali de tantos destroços que tem naquela região, né? Então mostraram aqui um monte de tanques. Repara, essas imagens que eles mostram dos tanques jogando, dos drones jogando explosivo nos tanques, isso acontece tipicamente depois que o tanque já foi imobilizado. Então o tanque já foi destruído, já não está funcionando mais, mas existe o risco de terem ainda russos lá dentro. Então, para os ucranianos não correrem nenhum risco, eles vão com um drone, jogam a granada ali dentro, a granada explode ali dentro, aí se tiver algum russo ali, não tem mais, já libera aquela carcaça ali, né? Dá para ver aqui no vídeo realmente que a estrada está cheia de destroços russos ali, né? Enfim, e ao mesmo tempo parece que os ucranianos também fizeram a ação de tomar Zerebiak, né? Ainda não tomaram, mas estão nesse processo. Só que ao invés de vir de Piatyhatsk, como eu imaginei que eles fariam, né? Eu falei para vocês, né, no momento que eles tomaram Piatyhatsk, eles precisam tomar Jerebianki, não podem deixar essa cidade na mão dos russos por muito tempo, né? E eu imaginei que eles fariam esse trajeto justamente passando pela tal estrada que está cheia de tanques russos aqui da tentativa de tomar, mas parece que não. Os ucranianos acham que por aqui é desvantajoso por causa da diferença de altura, né? Zerebianki está bem mais alto do que Piatyhatsk, então eles fizeram o contrário, eles vieram aqui de cima e estão limpando as posições russas nessa região de floresta aqui para atacar Jerebianki aqui a partir do norte. Quem trouxe essa informação foi justamente o Reporting from Ukraine, está aqui no canal dele o vídeo de hoje, na verdade o vídeo de ontem, 20 de junho, e o que ele fala é isso, os ucranianos já tomaram uma boa parte aqui dessa região, e também já tinham tomado as florestas aqui, então eles estão numa posição muito fácil para atacar os russos em várias direções. Inclusive, eles já têm linha divisada para a rota entre Luhov e Jerebianki sobre posição de tiro. Então, ou seja, os russos que estão em Jerebianki, eles podem até recuar para Luhov, mas vai ser difícil, vão ter que recuar sob fogo, né? E o campo aqui atrás de Jerebianki está minado pelos próprios russos. Então você tem o seguinte problema. Os russos estão em cerco aqui, porque eles não podem ir para leste porque é Piatyhatsk que está na mão dos ucranianos, não podem ir para norte porque tem aqui toda a parte, né, tomada pelos ucranianos, Lubikov. Não podem recuar para oeste porque a estrada entre Jerebianki e Luhov está em linha de tiro aqui, os ucranianos podem destruir eles. E finalmente para sul eles não podem ir por causa dos campos minados, né? Vamos ver quanto tempo leva essa coisa para se resolver. A gente aguarda aí a resolução muito em breve. É importante que os ucranianos tomem Jerebianki bastante rápido aqui na sequência, né? O canal russo Dois Majores disse que foi introduzido um toque de recolher na cidade de Vasilivka, ali no Oblast de Zaporizhia, né? A cidade de Vasilivka é justamente essa grande cidade aqui, que certamente é o alvo dessa parte aqui da contraofensiva ucraniana. Piatyhatsk, Zerebianki, aí em seguida é Luhov, Lizny e Vasilivka, né? Eles devem seguir nesse caminho aqui, também apoiado por Kamianki, e devem retomar a cidade de Vasilivka, né? Os russos parece que já estão prevendo que a situação vai ficar complicada. A Vasilivka, que é uma cidade que participou pouco da guerra, na verdade, vai se tornar uma linha de frente agora, e os russos estão fazendo então o toque de recolher ali.
já imaginando esse conflito bem em breve, né? Proibido sair na rua entre 9h30 e 5 horas da manhã. Curiosamente, também os ocupantes estão treinando a evacuação de Henichesk. Isso aqui é uma coisa interessante, por quê? Porque Henichesk fica bem aqui no fundo, né? Henichesk é justamente aquela cidadezinha ucraniana que é uma cidade pequena, não tem grandes coisas aqui, mas que estava sendo usada pelos russos justamente porque era a cidade que tinha uma distância grande da linha de frente e com isso estava isenta, ou estava protegida dos HIMARS, né? Só que agora isso não quer dizer mais nada, porque o Storm Shadow ele chega aqui com facilidade, né? E se eles estão planejando evacuar essa cidade aqui, é porque eles estão imaginando que vão perder tudo, né? Vão ter que recuar para a Crimeia aqui nessa região, né? Lembrando que aqui ainda não é que eles tenham ordenado a evacuação, eles estão treinando as pessoas, né? Parece que os celulares dos colaboradores receberam mensagens com instruções detalhadas e coordenadas de pontos de evacuação, caso isso seja necessário ali, né? Mas o mero fato de eles estarem cogitando essa hipótese já é uma boa notícia. Hoje, novamente, um canal russo chamado Arcanjo das Forças Especiais diz que às 6 horas da manhã de hoje, dia 21, isso tudo que a gente falou aqui aconteceu ontem, né? Hoje parece que os russos estão planejando um novo ataque a Piatihati, né? Vamos ver como é que vai ficar isso, quem que se sai melhor nisso daí. E ele diz que está esperando também ações ofensivas ucranianas na região de Novodanilovka Robotyne, né? Isso daqui a gente vai ver aqui, realmente nessa região houve um avanço significativo, né? Os ucranianos não tomaram nenhuma cidade, a próxima aqui já é a Robotyne, mas aparentemente eles conseguiram avançar bastante coisa, colocar bastante coisa na zona cinza. Lembra que a zona cinza ela é uma zona que ou não está ocupada por nenhum dos dois exércitos, ou seja, ela é um local indefensável, então nem um lado nem outro lado conseguem manter tropas ali, ou então é uma região que está trocando de mãos com velocidade, né? Isso acontece também, um lado ele avança, o outro retoma, o outro avança de novo, enfim, fica nessa coisa, não dá para dizer quem é que está controlando aquela região. Então, parece que essa situação aqui, de toda essa região aqui próximo de Robotyne, os ucranianos avançaram bastante aqui em direção a Verbove, né? Isso ainda é zona cinza, né? É a mesma coisa que eles estão descrevendo aqui, né? Basicamente a mesma coisa que eles descreveram aqui, em termos de avanço, mas isso aqui certamente é um avanço. Por quê? Porque essa área aqui era uma área controlada pelos russos, então ela ainda não está controlada pelos ucranianos, mas os ucranianos já estão, os russos também já não controlam mais essa área, ou seja, o avanço está ocorrendo aqui. E lembra, nessa região aqui, a linha principal de defesa russa, ela fica aqui na altura de Novoprokopivka, né, nessa região aqui. Então aqui, se você olhar o mapa aéreo, tem um monte de trincheira, um monte de preparação aqui nessa região, justamente é a principal linha de defesa russa. A primeira já foi, né? A primeira, os ucranianos já cortaram ela. A segunda, que é maior, é que está nessa região aqui, mas você pode ver que está chegando muito perto. E a minha expectativa, aí eu não sei, mas vamos ver como é que vai ser a coisa, é que uma vez que eles atinjam a linha principal de defesa russa, os ucranianos também engajem a principal força de ataque deles, justamente para passar por aqui. E a expectativa é, uma vez atravessando essa primeira linha russa, o resto vai ser rápido e fácil, vão avançar com muita velocidade aqui. Tokmak vai dar trabalho, é verdade, mas eles devem ganhar bastante distância por aqui, né? A situação para os russos deve estar mesmo desesperadora. Por quê? Porque eles resolveram ir no ataque lá em Kupiansk. Então aqui, o Dimon, que é um soldado ucraniano que está lá na região de Kupiansk, disse que os russos estão forçando com muita força ali na direção de Kupiansk, né? Kupiansk, vocês sabem, é bem aqui no norte. Aqui, ó, Kupiansk nessa direção aqui. Os russos tentaram avançar muito aqui durante o inverno, tentaram chegar em direção a Kupiansk, mas não conseguiram. E também aqui na direção de Lima, né, a partir de Kreminá, tentaram avançar com muita força, mas também não conseguiram. Segundo ele diz aqui, a ideia é justamente desviar as tropas ucranianas que estão atacando em Bakhmut, ou também em outras regiões, né, também lá em Zaporizhia e coisa e tal. Ou seja, pode ser que eles estejam exatamente tentando desviar a atenção dos ucranianos. É lógico, isso significa que eles estão botando algumas tropas ali naquela região, tirando tropas
de outros lugares também, né? Mas a visão deles é que a força ucraniana em Zaporizhia deve ser tão forte que eles sabem que não adianta reforçar ali, vai acabar rompendo. A melhor chance deles é tentar justamente espalhar o ataque ucraniano ainda mais, né? Aqui na região de Kriminá, né, como a gente falou, os russos avançaram alguma coisa aqui a oeste de Chervonopopivka. Chervonopopivka está aqui, eles avançaram alguma coisa, mas não avançaram muito não. Se você olhar aqui, aqui é justamente uma situação dos ucranianos destruindo a tentativa de avanço russo nessa direção, né? Conseguiram destruir aqui os tanques que estavam encaminhando ali, né? Bom, o Max 23 aqui está descrevendo a situação na linha de frente da seguinte maneira: temos pequenos avanços que não podem ser explicitados ainda, né? Isso é outro ponto. Os ucranianos estão ainda sobre silêncio operacional. Por outro lado, não tem grandes avanços do exército ucraniano, porque eles estão preparando para certas ações. Ou seja, bem enigmático, né? Não falou nada aqui, né? E em Bakhmut também não teve nenhuma novidade, eles continuam atacando em direção a Berivka e Klishivka, né? Então é isso daí, estão aguardando alguma coisa aí, deve haver algum avanço significativo aí, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre as ações que aconteceram ontem, mas a verdade é que não tem nenhuma grande novidade nisso daqui, né? Não trouxeram nenhuma grande novidade. A linha de frente, eles nem falam sobre eventual avanço aqui em Kupiansk, ainda apenas aqui na região de Kriminá. Kriminá, de fato, os russos avançaram um pouco aqui. Bilororivka não teve avanço, Spirny e Bakhmut, em Bakhmut os ucranianos continuam avançando, mas repara que não teve tanta luta em Bakhmut ontem, né? Parece que os ucranianos realmente deram uma pausa ali em Bakhmut. E Avdiivka, Marinka e aqui também na região de Makarivka, a situação segue mais ou menos a mesma. Na região sul, em Zaporizhia, a gente falou sobre esses dois pontos principais aqui de avanço. Já esclarecemos aqui os avanços ucranianos que tiveram nessa região, né? Agora, uma coisa que está preocupando muita gente, vocês sabem, esse avanço ucraniano aqui em Vasilivka, ele pode eventualmente ameaçar os russos em Enerhodar. Não existem, assim, ainda é longe, tá? Porque os ucranianos teriam que tomar Vasilivka, isso eu acho que vai acontecer, né? Mas vai acontecer para eles usarem essa estrada aqui em direção a Melitopol, né? Agora, eles poderiam, né, talvez mais adiante, continuar esse avanço em direção a Dnipro-Rudne e depois a próxima cidade já é Enerhodar, né? É lógico que seria complicado para os ucranianos avançar só nessa direção, porque eles ficariam com uma rota logística que à mercê dos russos, né? Os russos têm aqui Mihalivka ainda e várias outras cidades por aqui, de forma que poderiam, mesmo que os ucranianos conseguissem avançar, né, poderiam comprometer as linhas ucranianas aqui. Então ainda é uma coisa mais para frente retomar Enerhodar. Mas parece que os russos já estão bastante preocupados com isso, né? E segundo o Budanov, ele disse ele teve uma entrevista com o The Economist ontem, e ele falou que, bom, primeira coisa, ele falou que como chefe de inteligência eu posso dizer para você de forma direta que isso não vai acontecer. Isso era uma pergunta do pessoal do The Economist sobre o uso de armas atômicas pela Rússia, né? Apesar de todo o meu desgosto pela Federação Russa, não tem tantos idiotas assim gerenciando o país para fazerem isso, né? É aquilo que eu falei para vocês, o pessoal na Rússia sabe que bomba atômica, se usarem isso, acabou, né? A Rússia não tem mais nenhuma chance, nem de um futuro próximo. Por quê? Porque aí nem a China vai dar mais apoio para eles. Certamente teriam ações retaliatórias do Ocidente também, né? E é muito provável que isso acabasse destruindo completamente a Rússia no final. Então não tem essa possibilidade, não são tão idiotas assim, mas ele falou também sobre a questão de Zaporizhia, né? Aí ele falou, isso daqui é uma coisa que eu já não teria tanta certeza que não vai acontecer. Segundo ele disse que os russos minaram os reatores na planta nuclear de Zaporizhia e também os sistemas de explosivo, os sistemas de refrigeração com explosivos, né? E veja, o sistema de refrigeração, é lógico, é crucial para você evitar uma reação descontrolada na usina, e
o pior disso é que eles podem fazer exatamente isso. Dos 6 geradores que tem ali, 5 já estão no chamado shutdown frio, né? Ou seja, estão completamente desligados, ainda tem algum calor residual, mas é muito pouca coisa, não aconteceria nada. Existe um único reator, o reator número 5, que ainda está no chamado hot shutdown, ou seja, o reator não está produzindo energia elétrica, mas a reação continua lá dentro. Os russos estão impedindo que os soldados ucranianos coloquem ele em estado de cold shutdown. Por que isso seria importante? Primeiro, por conta da água de refrigeração, né, que a gente sabe, embora o reservatório que eles tirem a água aqui ainda tenha água e vá ter água por bastante tempo, é arriscado, né? Uma vez que não tem mais toda a represa aqui de Kakhovka, todo o reservatório de Kakhovka para sustentar isso daqui. E além disso, tem os explosivos que podem danificar o sistema de refrigeração, né? Qual que seria o cenário catastrófico nesse caso? Os russos, vendo que estão perdendo, que teriam que sair, eles destroem o sistema de refrigeração. Isso não implica numa explosão imediata do reator, ele ainda vai sobreaquecer até chegar no nível de explodir, e nesse meio tempo os russos explodem o sistema de refrigeração e fogem dali, saem em recuo, né, voltam para a Rússia, deixando terra arrasada aqui nessa região da Ucrânia. Certamente seria um desastre de grandes proporções aqui, poderia englobar inclusive partes da Rússia e parte da Europa também, de países da Europa aqui, uma explosão no reator de Zaporizhzhia, né? Enfim, isso daqui o Budanov não descarta, é realmente um motivo de preocupação para todo mundo. O Tatarigami está falando aqui que sobre aquela thread que a gente falou ontem, né, do David Sachs, que ele falou que a contraofensiva falhou e coisa e tal. A Ucrânia nem colocou ainda o principal das tropas dela, ele já está falando que a contraofensiva falhou e coisa e tal. E ele está falando que isso daqui faz parte do manual de contra-informação russo, justamente porque qual que é a grande estratégia que tem descrita? Isso aí não é coisa suposta, não tem os manuais de informação russos, né? Justamente a aposta dos russos é que democracias são mais volúveis do que ditaduras. Então é isso que eles veem como a força da Rússia e a fraqueza do Ocidente. A visão deles é que o Putin vai continuar a determinação dele de continuar guerreando na Ucrânia indefinidamente, por mais que o país esteja na merda, por mais que a população esteja sofrendo, por mais que ninguém mais tenha vontade de fazer guerra, o Putin vai continuar na guerra porque uma ditadura ele manda e acabou. Ao passo que as democracias do Ocidente, eventualmente, a situação vai ficar tão cara para elas, eles vão perder o interesse, não vão fazer isso e coisa e tal. Enfim, essa é a aposta que o Putin está fazendo. E o que ele está tentando com isso daqui é justamente minar o interesse do Ocidente na Ucrânia, né? Eu, sinceramente, não vejo isso como uma coisa viável. Eu acho que, ao contrário, está cada vez mais claro para todo mundo o que está acontecendo ali, né? Até aqui no Brasil, que boa parte da imprensa foi a favor da Rússia durante muito tempo, a impressão que dá agora é que eles já estão percebendo o tamanho do buraco que é ficar do lado da Rússia nessa guerra, né? Enfim, ele fala aqui dos vários tentativas de contra-informação, sempre nesse sentido. Não vão falar mentira sobre a guerra, não sei o que lá, mas vão falar sempre coisas no sentido de que, olha só, a Ucrânia está perdendo, já era, não tem nenhuma chance. Aliás, vocês já viram, alguns críticos aqui no Brasil fazem isso, né? Não, a Ucrânia já era. Estão falando que a Ucrânia já está destruída desde fevereiro do ano passado, né? Sendo que, como é que está destruída, está retomando cidade agora, né? Enfim, esse tipo de coisa faz parte da contra-informação russa. Isso está no manual de contra-informação russo. Bom, mas agora tivemos boas notícias, né? Acabou o último Rammstein, a gente teve aí algumas boas notícias. A Ucrânia vai receber um pacote de 6,2 bilhões de ajuda dos Estados Unidos agora. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que a gente já tinha falado que tinha acontecido, né? Que havia um erro de contabilidade, né? O pessoal colocou aqui que uma falha de contabilidade gerou mais 6,2 bilhões de ajuda para a Ucrânia, né? Ou seja, qual que era a falha de contabilidade? Muitos dos equipamentos que foram enviados para a Ucrânia eram equipamentos que já estavam até para ser descartados pelos Estados Unidos, né? Era coisa que já ia para o ferro velho. Então, e isso foi vendido para a Ucrânia, foi contabilizado pelo valor integral daquilo, como se fosse
equipamento novo, o que evidentemente não é verdade, né? Então, ou seja, o erro aconteceu antes, a contabilidade antes estava errada, agora eles corrigiram a contabilidade e com isso surgiu mais 6,2 bilhões de ajuda militar para a Ucrânia, que certamente vai ser muito bem-vinda, né? Bom, além disso, a gente teve a informação de que, além desses 6,2 bilhões de ajuda militar, os Estados Unidos vai alocar mais 1,3 bilhões de ajuda financeira para a Ucrânia, principalmente para ajudar a recomposição da grade de energia, do sistema de energia ucraniano, né? Vocês lembram, no final do ano passado, os russos visaram muito subestações e coisa e tal. Os ucranianos conseguiram consertar a coisa. Hoje em dia o sistema elétrico está funcionando muito bem. De vez em quando tem umas falhas, como a gente falou. Ontem teve, né, falta de luz em Kiev e coisa e tal. Mas certamente ele não está no melhor estado possível depois dos ataques, né? Então, mais uma ajuda americana aí para a Ucrânia. E também o Banco Europeu de Investimento vai alocar 840 milhões de euros também no processo de reconstrução da Ucrânia. E também a gente teve o aviso que a Inglaterra, né, o Reino Unido, vai fornecer 3 bilhões de dólares ao longo dos próximos 3 anos de ajuda financeira para a Ucrânia. Então, uma excelente notícia aí. E repara que o tema de muitos aqui já é a reconstrução da Ucrânia, né? O pessoal já está dando como certo que as forças do Putin não vão durar muito tempo ali na Ucrânia. Sim, e além das ajudas, né, da Comunidade Europeia, dos Estados Unidos e da Inglaterra, Portugal também se comprometeu a mandar mais 14 veículos armados M113, são transportadores de pessoal, né? Então, mais uma grande ajuda aí do pessoal de Portugal e também uma bateria de obuses aí de 105 milímetros, né? Parabéns aí ao pessoal de Portugal pela ajuda à Ucrânia. Bom, aí uma coisa curiosa aqui, né? Vocês lembram que teve uma reunião do Putin com os blogueiros militares e que transpareceu por um blogueiro militar que o Putin não sabia das informações que os blogueiros estavam falando para ele, né? Então, os blogueiros militares puderam falar diretamente com o Putin e passaram algumas informações que ele disse que não sabia que aquilo estava acontecendo, né? Que, nossa, nem sabia. E eram informações ruins, né? De derrotas russas, de equipamento ruim e coisa e tal. E quem falou foi justamente o Khodorkovsky que liberou essa informação. Só que alguém deve ter apertado ele, porque ficou feio para o Putin, né? Isso quer dizer então que o exército não estava informando o Putin corretamente? Não pode, né? O exército funciona. Então agora ele fez um post aqui dizendo que não. Putin tem um sistema de monitoração muito efetivo, ele sabe de tudo que está acontecendo no fronte. Ele tem generais muito experientes que monitoram a situação na Ucrânia e reportam diretamente para ele. E ele pode chamar qualquer comandante de brigada. E, ou seja, é o tipo do post, desculpa aí, Putin, eu fiz merda, por favor, não me joguem da janela, não me dê chazinho de polônio. Então ele está dizendo, não, o Putin sabe de tudo, não ficou sabendo, não teve nada que ele ficou sabendo por blogueiros militares, não, ele sabia de tudo, coisa e tal. Curioso é que o Kramarov, um outro oficial aqui, um oficial ucraniano, né, estava dizendo aqui que é o contrário, né, o estágio atual da contraofensiva diz é justamente que o Kremlin não sabe, que o Putin não está atualizado do que está acontecendo no fronte. Isso fica evidenciado, em particular, pela akineia. Eu não sei o que é isso daqui, acho que é uma palavra que ele não soube traduzir do ucraniano para o inglês, e eu não faço ideia do que signifique, mas eu entendo que seria o otimismo, né, a empáfia que o Putin estava expressando na última reunião, né? Isso é uma história tradicional para a Rússia. O alto comandante das tropas, quanto mais alto o comando das tropas, menos eles sabem a situação real, né? Então o Putin, ele próprio, só vê mentiras, só ouve mentiras, e isso acaba ajudando a Ucrânia, né? Enfim, é uma posição aí contrária ao que o pessoal está dizendo. Sim, os dinamarqueses, uma equipe de reportagem da TV2 da Dinamarca, publicou essas imagens do gasoduto do Nord Stream, né, mostrando a falha do Nord Stream 2, né, o ponto que falhou. E o ponto curioso que eles trazem aqui é que foi diferente do Nord Stream 1, ou seja, você teve... A gente já falou sobre isso, né? Teve uma explosão no Nord Stream 2, que foi só num duto, não teve os dois dutos, e depois teve uma explosão no Nord Stream 1, que foram os dois dutos.
E aí tem um monte de especulação sobre será que... Todo mundo entendeu que foi a mesma pessoa que fez os 3 ataques, né? Mas pode ser que não. Aqui tem mais evidência disso. Parece que a forma como foi explodido o Nord Stream 2 é diferente da forma como foi explodido o Nord Stream 1, né? Que curioso isso, né? O Shoigu ontem fez mais um monte de ameaças vazias, né? Dizendo que, de acordo com nossas informações, os comandantes das Forças Armadas Ucranianas planejam atacar o território da Rússia, incluindo a Crimeia. Crimeia não é território da Rússia, o Shoigu. Não adianta você falar isso, porque não é. Crimeia é da Ucrânia. E com sistemas americanos HIMARS e mísseis britânicos Storm Shadow. Inclusive, os americanos e os ingleses explicitamente deixaram claro que as armas dele não podem ser usadas em território russo, mas que a Crimeia é território ucraniano, é o território reconhecido. Então, podem ser usadas na Ucrânia também, né? E aí ele vem com a ameaça vazia dele. O uso dos mísseis fora da zona de combate significaria um envolvimento total dos Estados Unidos e do Reino Unido no conflito e provocaria ataques imediatos sobre os centros de tomada de decisão na Ucrânia, acrescentou, né? Ameaça vazia. Se ele pudesse atacar os centros de decisão da Ucrânia, eles já teriam atacado há muito tempo. Isso é lorota desses caras. E o mais engraçado foi que justamente o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra russo, fez aqui troça do Shoigu, porque ele disse aqui, hoje muitos viram as afirmações irônicas em conexão com o Sergei Kuzignetovich, é o Shoigu, tá? É porque ele é Sergei Shoigu, na verdade é Sergei Kuzignetovich Shoigu, então ele gosta de chamar o pessoal assim. Lógico que são em vão, né? Você acha que o marechal de brinquedo está preocupado com a Crimeia? É lógico, porque ele e a família dele e os amigos dele têm propriedades lá. Os russos compraram muitas propriedades da Crimeia. A Crimeia é um lugar de veraneio, né? Um lugar muito bonito. Real estate, né? Ou seja, terrenos. Um monte desses, né, nos melhores lugares da Crimeia. Muitos desses terrenos, evidentemente, roubados de ucranianos durante a invasão. Mas ele não tem nenhuma propriedade em Valuik, Shebekino, Graivoron e na cidade abandonada de Kherson, em Donetsk, em Luhansk. Ou seja, ele está falando aqui, isso aqui são cidades em Belgorod, que foram invadidas pelos ucranianos lá em determinado ponto. Aí ele está falando, por que o Shoigu está preocupado com a Crimeia? Porque ele tem terrenos ali, ele tem propriedades ali. Em Belgorod ele não está tão preocupado assim, Donetsk, Luhansk, Kherson, ele não está preocupado porque ele não tem terreno ali, né? Enfim, ou seja, ele está dizendo que essa fala do Shoigu, evidentemente, é porque ele próprio está se sentindo prejudicado nisso daí. E, de novo, se eles tivessem capacidade de atingir centros de decisão ucraniano, eles já teriam feito isso. Bom, uma boa notícia, General Electric finalmente cancelou os contratos de reparo com as turbinas de gás que tem lá na Rússia, né? A General Electric continuava fazendo a manutenção das turbinas, não vendia novas turbinas, mas continuava fazendo a manutenção sob a alegação de que era uma questão de segurança, né? Porém, no dia 19 de junho, ela declarou para os russos que ela parou todo o acesso a sistema de monitoramento e também não vai fornecer mais partes de reposição para as turbinas, ou seja, que os russos vão ter que desligar as turbinas por questão de segurança, ou então arcar com as consequências disso. E ela tomou essa decisão devido a uma expansão das sanções americanas que proíbem companhias americanas, inclusive, de prover serviços na Rússia. Então, mesmo no caso de que isso ameace a segurança da Rússia, problema dos russos, né? Excelente notícia essa. Bom, a BBC traz uma informação curiosa sobre as mortes de russos na Ucrânia, né? E eles falam aqui sobre os russos, que eles fizeram a contabilidade, porque a Rússia evidentemente não fala quantos soldados russos morreram. Na contabilidade deles são 25 mil combatentes mortos, mas lembra, 25 mil é o mínimo absoluto, porque é o que eles conseguiram contar, eles sabem o nome de cada um desses 25 mil que morreram, né? Aliás, diga-se de passagem, parece que o Putin decretou a proibição de funerais na Rússia. É isso mesmo que você entendeu. Não pode ter funeral na Rússia, por quê? Porque era como a BBC e outros órgãos estavam computando os mortos, né? Sabiam que tinha funeral na cidade,
era soldado, aí pegava a informação, sabia que era um soldado que morreu. Não pode mais ter funeral na Rússia, tem que ser enterrado diretamente. Enfim, mas isso foi agora, né? Então eles contabilizaram esses 25 mil combatentes mortos e falam alguns casos aqui, e aí ele diz aqui, ó, que o que chama atenção é a mudança da faixa etária e do tipo de soldado que estava morrendo. A típica vítima nos primeiros 3 meses da guerra era um soldado jovem de 21 anos, um soldado profissional do exército russo. A patente de soldado raso, né, eles traduziram errado aqui, né? Eles traduziram private para privada, né? Não, private é soldado raso. Ou praça. A tradução correta no Brasil seria praça, né? Enfim, ou seja, soldado profissional, praça de 21 anos. E agora a vítima típica nos últimos 3 meses tem 34 anos de idade, é um prisioneiro que foi tirado de uma prisão para lutar na Ucrânia e não tem patente nenhuma. Aliás, essa é a grande questão. Qual a patente desse cara? Nem soldado eles são, né? Enfim, patente, para quem não sabe, é o ranking da pessoa no exército, né? Começa com praça, que são soldados, cabos e sargentos, aí depois tem oficiais, oficiais superiores e por aí vai, né? Soldado, cabo, sargento, tenente, major, capitão e por aí vai. Enfim, então o que ele está mostrando aqui é justamente que os russos começaram com as melhores tropas, as tropas profissionais, tropas jovens, bem treinadas, e agora já estão na base do desespero em termos de soldados lá na linha de frente, né? Curiosa essa expansão. E olha só, 25 mil, lembra, é o mínimo absoluto. Os ucranianos dizem que já mataram mais de 200 mil soldados russos. Mas, é importante notar, os 200 mil soldados russos seriam tirados de combate, ou seja, tem mortos e tem feridos incapazes de voltar a lutar também. Então pode ser que seja alguma coisa intermediária aí entre esses dois números, né? Bom, a ONU mostrando o quanto é uma entidade absolutamente desprezível e sem utilidade nenhuma. Já está mais do que na hora de fechar a ONU, demitir todo mundo, aquele bando de burocrata que não serve para absolutamente coisa alguma. Já falei para vocês, a ONU surgiu exatamente com o propósito de impedir uma guerra como a que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. E o que a ONU faz? A ONU não faz nada, a ONU fica parada lá. Aí fica um monte de programa de fome, de trabalho, de não sei o que lá, Unicef, vão resolver um monte de problema que não é o problema que ela foi feita para resolver, ela tem que resolver o problema da guerra. E na guerra não serve para porcaria nenhuma, né? Então já está mais do que na hora de acabar com a ONU, com todos esses órgãos da ONU, OMS, Unicef, fecha isso tudo, demite todo mundo, cambada de burocrata inútil. E socialista, né? Esse pessoal socialista pra caramba. Tá mais do que na hora de acabar com isso. Aí um ucraniano fez esse protesto aqui, ó. Botou useless, né? A ONU diz seguidamente que não pode interferir na guerra, não pode fazer nada na Ucrânia, não sei o que lá, mas olha só, ela pode processar o cara que fez isso. A ONU tá processando o ucraniano que fez isso daí. Olha que coisa de regime totalitário. Esse pessoal, a ONU, ela tem essa ambição de se tornar o governo mundial totalitário comunista. Existe essa ambição em muita gente ali da ONU. É mais um motivo para acabar com essa coisa o quanto antes, né? Processar o cara que fez um protesto, né? É típico de socialista isso. Querer criticar quem protesta contra eles, hein? Estão processando o cara que fez isso daqui. Um ucraniano, lá na Ucrânia. Bom, e por falar em socialistas inúteis e burocratas corruptos, o Lula vai a Roma fazer parte do esforço do Papa Francisco pela paz na Ucrânia, né? E daí fala que parece que o Papa mandou o italiano Matteo Zuppi até Kiev no início do mês, e ele queria fazer a mesma coisa com Moscou, e daí o Papa quer falar com o molusco corrupto e com o ditador sanguinário do Miguel Díaz-Canel lá de Cuba. Os dois têm uma audiência, tiveram ontem, né, dia 20, com o Papa, e seriam para manter um canal de contato com o Putin, que poderia abrir o caminho de Zuppi até lá no Kremlin. Cara, não vai sair nada disso, não tem nenhuma condição de ter nada disso daí. O Papa é só mais um socialista, mais um burocrata inútil fazendo merda nessa guerra, né? Igualzinho o socialista do Camel Dias e o socialista do Lula, que estão fazendo o jogo da Rússia. O jogo é o que está no manual de guerra dos russos aqui. O manual de guerra do que o Tatarigami trouxe pra gente aqui fala exatamente isso aqui. Esse manual aqui, que são a tradução, né,
feita pelos ocidentais, das estratégias russas, lá do manual russo lá, que é justamente isso, é tentar postergar essa guerra, atrasar a guerra, demorar a guerra, esperando que democracias sejam mais transitórias do que ditaduras, né? Olha a crueldade desse tipo de coisa, mas a verdade é que não é isso não. A democracia, ela tem, por outro lado, uma resiliência muito maior do que ditaduras. Ditaduras acabam sendo castelos de cartas. Se derrubar a peça certa, cai tudo. E bom, para complementar, não deixem de ajudar na nossa vaquinha, né? Se você já ajudou na nossa vaquinha, muito obrigado. Eu ontem consegui mandar os badges pelos correios, então o pessoal que comprou os badges naquela live que a gente fez deve estar recebendo aí nos próximos dias. E mandei pack normal, tá? Pack costuma demorar um pouquinho, eu peço desculpa, é porque foi muito bad, e daí sairia muito caro se eu mandasse Sedex ou alguma coisa assim. Enfim, ontem também eu consegui mandar os 32 mil reais para o Alex Silva, que estava faltando. Eu já tinha mandado uns 12 mil dólares, desculpa, 32 mil dólares. Eu já tinha mandado 12.500 dólares antes, que foi o que eu consegui mandar pelos meios, digamos, convencionais brasileiros, mas aí a Receita não deixa você mandar mais dólar para o exterior do que 12.500, sem um monte de comprovação. Daí eu mandei via Bitcoin para o Alex Silva ontem, o Alex Silva aprendendo a usar Bitcoin, aí ficou até entusiasmado. E vai gostar de saber que eu mandei em Bitcoin para ele, o Bitcoin subiu de ontem para hoje, então já teve algum lucro aí nessa história toda, né? Ele já está lá em Kiev comprando as coisas, comprou monóculo de visão noturna, roupa, comprou um monte de coisa, lá está comprando as coisas todas para apoiar o pessoal na Ucrânia. E assim que a gente tiver informações, fotos e coisa e tal, eu mando para vocês para a gente fazer uma visão disso daí, né? Então é isso daí, muito obrigado a quem participou. Se não participou ainda, quiser participar, tem um link na descrição do vídeo, o link da campanha e um vídeo explicando como é que faz para comprar Bitcoin e doar aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.